boa tarde. Nosso seminário tem como tema idosos institucionalizados e sua implicação na enfermagem. A equipe 8 é composta pelos alunos Antônio Carlos, Bruna de Oliveira, Lívia Hilário e Vitória Souza. Embora muitas vezes rejeitado e estigmatizado, o envelhecimento é um processo que faz parte do percurso de vida. Desse modo, é esperado que aqueles que hoje são jovens cheguem à velhice. Diante desse cenário, um novo fator vem chamando a atenção de muitos, já que é perceptível que em diversos países ao redor do mundo, o número de idosos está aos poucos superando o número de nascimentos. Por exemplo, no ano de 2020, através do Boletim Especial do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, informou que do total de 210,1 milhões de brasileiros, 34 milhões eram idosos. Esse dado se refere ao período do quarto trimestre de 2019, e o número corresponde a 16,2% da população do país. Isso ocorre devido ao aumento da qualidade de vida desses cidadãos, o que gera um acréscimo na expectativa de vida dos mesmos. Esse processo de envelhecimento da população se inicia em países desenvolvidos, onde o acúmulo de capital, devido à industrialização, fez com que esse evento ocorresse de forma gradativa. Sendo assim, o acúmulo de riquezas antecedeu a massificação do envelhecimento populacional, de uma maneira que não afetasse negativamente a economia. No entanto, no que diz respeito aos países em desenvolvimento, como o Brasil, esse envelhecimento ocorre concomitante ou até mesmo de maneira precoce ao acúmulo de capital. Isso gera um desequilíbrio da balança econômica, o que resulta em problemas de ordenamento social, econômico e político. Diante desse cenário, acredita-se que as mudanças sociais, culturais e econômicas são uma das razões para o aumento do número de idosos institucionalizados. Podemos citar a maior participação feminina no mercado de trabalho, já que, na maioria das vezes, são as figuras femininas que acabam por realizar a função do cuidado de seus pais ou sogros. Outro aspecto são as novas construções sociais sobre o casamento e os novos arranjos familiares, pois estes também reduzem a perspectiva de envelhecer em um ambiente familiar. Com essas transformações na estrutura familiar, associadas ao aumento da população que envelhece, surge uma maior demanda de instituições de longa permanência, onde as pessoas idosas podem se sentir socialmente apoiadas e valorizadas, tendo acesso a atividades, serviços e infraestruturas que respondam efetivamente às suas necessidades. Assim, existem algumas políticas que garantem a proteção desse grupo populacional, como a Política Nacional do Idoso, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e o Estatuto do Idoso, que são instrumentos criados para agregar na condição de vida desses cidadãos que, como os demais, merecem uma atenção digna e saudável. De acordo com o Estatuto do Idoso, por exemplo, no artigo 18, capítulo 4, do Direito à Saúde, as instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como a orientação a cuidadores familiares e grupos de autoajuda. Assim, torna-se claro que a efetivação de uma política pública requer a atitude consciente, ética e cidadã dos envolvidos e interessados em viver envelhecendo de modo mais saudável. O Estado, os profissionais de saúde, o idoso e a sociedade em geral são todos corresponsáveis por esse processo. E para que ocorra de fato esse envelhecimento com dignidade, as políticas sociais devem ser efetivadas com o intuito de incluir os idosos nos diversos âmbitos sociais, pois a negação desses direitos provoca a violação dos mesmos e, consequentemente, reproduz a cultura do preconceito e da desvalorização do idoso. Dessa forma, a velhice deve ser considerada no ciclo da vida não como uma doença, mas como um processo de viver envelhecendo, de conviver com intercorrências as quais podem ser preveníveis e, em especial, tratáveis. Os programas sociais e de saúde
devem buscar responder à necessidade de desmistificar os preconceitos a respeito da velhice, ancorados na moderna ciência do envelhecimento, para a construção de condições socioculturais propícias para uma velhice digna e prazerosa. E com relação ao papel do enfermeiro em meio a isso, ele se torna indispensável nessas instituições de apoio, e pode estar relacionado com várias funções, como administrativas ou de gerenciamento, de cuidado, educação, ensino e pesquisa. No Brasil, ainda há muito preconceito quando o assunto é institucionalizar um idoso, seja por diversas causas, como a própria instituição, que por muito tempo foi estigmatizada por ser um lugar destinado apenas para a pessoa que não tem uma colaboração ativa com a sociedade, ou seja, não tem uma função para a sociedade. Entre as principais incapacidades funcionais estão os problemas de mobilidade, muito comum em idosos que já tiveram AVC ou outras doenças que comprometessem a parte física. Entre as principais incapacidades cognitivas estão as doenças de Parkinson e Alzheimer, que são doenças degenerativas, ou seja, são idosos que necessitam de um maior cuidado com ele e com as coisas à sua volta. Outra grande causa da institucionalização são as doenças de base, que é outro grande responsável, com as doenças como câncer, diabetes, colesterol, entre outros, pois são as doenças que requerem um tratamento que são considerados caros. Outra causa é a falta de recursos financeiros, que é o maior causador da institucionalização, pois a maioria dos problemas de relacionamento com idosos são de cunho financeiro, visto que os familiares, a maioria das vezes, internam esses idosos nessas casas, nessas instituições, por falta de recursos financeiros. Outra causa é os conflitos familiares, visto que muitos idosos já tiveram ou ainda têm conflitos com seus familiares. E por essa causa, quando esse idoso necessita, esses familiares, por algum tipo de rancor, decidem mandar eles para essas casas de apoio como forma de vingança contra. O envelhecimento tende a ser delicado e doloroso para muitos idosos. Com frequência, eles se veem em frente ao isolamento, a falta de apoio social, a dificuldade de lidar com o próprio processo de envelhecimento, com a morte do cônjuge, o abandono familiar, as dificuldades para se manter financeiramente, o que também pode desencadear doenças físicas e psíquicas. Nesse contexto, merece destaque o envelhecimento com dependência, pois esses indivíduos demandam cuidados e responsabilidades que implicam disponibilidade de tempo aos seus familiares, normalmente seus principais cuidadores, o que não é uma tarefa fácil. Assim, as instituições de longa permanência passam a ser a opção viável. Embora as instituições de longa permanência atendam os idosos quanto às necessidades de moradia, higiene, alimentação e acompanhamento médico, há o inconveniente de afastar o idoso de seu convívio familiar, favorecendo o isolamento e a inatividade física e mental, com consequências negativas à sua qualidade de vida. O idoso institucionalizado é geralmente uma pessoa desmotivada para a vida, sem expectativas e com esperança de retorno ao ambiente familiar. Além disso, ele ainda se vê na condição de ter que conviver com pessoas muito diferentes, às vezes até não idosas, com doenças incapacitantes, mentais, psiquiátricas e com alcoolistas, o que torna o ambiente desconfortável. Sobre isso, foi utilizado como fonte um estudo que se propõe a compreender a história de vida de um grupo de idosos institucionalizados. Trata-se de estudo qualitativo realizado a partir das narrativas de 8 idosos residentes em uma instituição de longa permanência. Quanto às características sociodemográficas, 4 eram do sexo masculino e 4 do sexo feminino, com idade variando de 62 a 79 anos e tempo de institucionalização de 1 ano e 6 meses a 11 anos. O referencial metodológico refere-se à história oral, em que o registro da história de vida de indivíduos, ao focalizar suas memórias pessoais, delineia também uma visão mais concreta da dinâmica de funcionamento e das várias etapas da trajetória do grupo social ao qual pertencem. Dessa forma, foi possível selecionar algumas principais características dos idosos de acordo com seus relatos. Infância e adolescência marcadas por perdas, falta de cuidados e necessidade de inserção precoce no mercado de trabalho. As narrativas mostram que essas pessoas conviveram com a perda e o sofrimento desde a infância, precisaram se inserir precocemente e em condições precárias no mercado de trabalho, tiveram vínculos afetivos rompidos e não tiveram oportunidade de acesso à escola e aos direitos de cuidado à saúde.
Vida adulta permeada pela precariedade nas condições de trabalho e fragilidade nos vínculos afetivos. Os idosos institucionalizados em questão transformaram-se em adultos sem muitas perspectivas, tendo que enfrentar trabalhos subalternos, com baixa remuneração e sem direitos trabalhistas, o que lhes determina condições precárias de vida. A institucionalização como a única possibilidade de sobrevivência na velhice. Ao abordarem a institucionalização, os idosos entrevistados atribuem o fato à falta de outro recurso, uma vez que, ao perderem a autonomia e a capacidade de tomada de decisões para administrar a vida, sem contarem com o apoio familiar, restou-lhes como solução de sobrevivência a institucionalização. Em geral, no estudo sobre a percepção das condições de saúde entre idosos institucionalizados, constatou-se que eles a relacionam com a ausência de dor e desconforto físico e com a segurança proporcionada pela instituição que garante a alimentação, moradia e atendimento médico. Por outro lado, as autoras do artigo em questão concluem que o asilamento configura-se também como abandono, o que influencia diretamente o estado de saúde. Agora que conhecemos um pouco sobre o perfil desses idosos institucionalizados, podemos entender suas necessidades e de que forma a enfermagem pode atuar para supri-las. Desse modo, para que os cuidados de enfermagem sejam eficazes, eles devem basear-se em estruturas teóricas, ou seja, em uma teoria de enfermagem. Dessa forma, será possível entender as interações do indivíduo com o ambiente que o cerca, o que vai direcionar a maneira com que os cuidados serão fornecidos para que os objetivos possam ser alcançados. Introduzir as teorias de enfermagem nos cuidados e no ambiente é necessário para promover uma melhor qualidade na assistência e fazer com que o idoso se sinta confortável e respeitado em suas subjetividades. Nesse contexto, podemos destacar o trabalho de 3 grandes teorias da enfermagem e como podemos aplicar seus conhecimentos ao cuidado do idoso institucionalizado. A primeira seria a teoria de Florence Nightingale, a qual reforça a influência do ambiente na construção do processo de saúde e doença. Diante disso, o enfermeiro deve saber identificar possíveis alterações nesses ambientes, sejam elas físicas, psicológicas, sociais ou espirituais, as quais podem levar ao desequilíbrio do indivíduo. Desse modo, essas instituições devem promover um ambiente arejado, limpo, pacífico, onde o idoso possa se sentir confortável e seguro. Assim, é importante promover a liberdade de expressão e espiritualidade que aquele indivíduo professa. Cabe ainda ressaltar o estudo de Dorothea Oren, na teoria do autocuidado. Nela, Oren afirmava que o autocuidado é a prática de atividades que o indivíduo realiza para promover o equilíbrio de sua saúde e bem-estar. Nesse sentido, o enfermeiro atua para ajudar o paciente a manter, desenvolver ou restabelecer o autocuidado, podendo agir de maneira indireta por ações de educação em saúde ou de modo direto por realizar as atividades que o próprio indivíduo não consegue fazer. No contexto da institucionalização de idosos, muitos, ao passar dos anos, vão perdendo a capacidade de desempenhar seu autocuidado de forma eficaz. Assim, é importante que o enfermeiro atue para ajudá-lo a desenvolver uma maior independência diante de suas limitações e capacidades. Por último, ressaltamos a teoria de Callista Roy. Ela ressalta a importância de se promover respostas adaptativas positivas em virtude das inúmeras mudanças que passamos. Sabe-se que no processo de envelhecimento são necessárias adaptações tanto do sujeito quanto da família, e estes precisam ser estimulados a isto. No que diz respeito aos idosos institucionalizados, esta preocupação deve ser ainda mais acentuada, pois o idoso tem que se adaptar a uma nova realidade, longe de sua família e principalmente a uma nova rotina. Por isso, é importante que o enfermeiro trabalhe a escuta e também incentive seu contato com outros pacientes que já estão acostumados à vivência do local. Tendo em vista o que foi exposto, a ação do enfermeiro vai muito além da aplicação de técnicas, sendo constituída de um cuidado holístico, visando promover saúde e independência. Seja na assistência direta, na educação em saúde ou na liderança da equipe, a enfermagem tem um papel importante no atendimento a essa parte da população.
A instituição de longa permanência é uma moradia especializada, cujas funções são proporcionar assistência de enfermagem conforme a necessidade de seus residentes, além de necessitar de uma equipe multiprofissional composta por médico, enfermeiro, técnicos e auxiliares de enfermagem, cuidadores qualificados, colaboradores de serviços gerais e lavanderia, nutricionista, fisioterapeuta, todos assistindo integralmente a pessoa idosa. Dentro dessa equipe, então, está o enfermeiro, que desenvolve suas atividades com a pessoa idosa e equipe, por meio de um processo de cuidar que consiste em um olhar biopsicossocial e espiritual para promover uma vida saudável, por meio da utilização de suas capacidades e condições de saúde. Ao enfermeiro competem as funções administrativas, gerencial, assistencial e educativa. É preciso ter ciência desse papel, das ações de sua competência, bem como das atividades da equipe de colaboradores sob sua liderança. A enfermagem desenvolve um papel determinante na execução e cumprimento das leis direcionadas aos idosos, promovendo a inclusão social indiscriminada dos idosos, respeitando suas capacidades e limitações. Diante deste quadro, podemos ver a importância da equipe multiprofissional no atendimento e convívio com este idoso institucionalizado. A importância do cuidado e atenção do enfermeiro revela que a enfermagem desenvolve um papel determinante na execução e cumprimento das leis direcionadas aos idosos. Esse trabalhador tem condições de tornar o cuidado mais humanizado, acolhedor, avaliativo e integral. É uma profissão que tem como ação o processo de troca, o que valoriza a relação com os idosos.